quais são os elementos que a gente poderia configurar? E a grande... Tenho que ter dois elementos no que se refere ao elemento subjetivo. Aqui, na verdade, muito mais para a gente organizar as ideias. A partir disso, a gente faz essa análise crítica. Então, para nós configurarmos um agente público, reclama-se dois elementos nucleares. Um elemento objetivo e subjetivo, ou seja, uma regular investidura, e o exercício de uma função pública. Nesse caso, da mulher da Vivo, do atendente da Companhia de Energia Elétrica, apesar de ele ter, de certa forma, uma relação jurídica, uma investidura, e toda a relação jurídica vem da Roma Antiga, derivam direitos e deveres. E essa relação jurídica pode estar na consolidação das leis do trabalho, os direitos e deveres, do caso do empregado público, ou num estatuto. E há que se ter uma regular investidura e o exercício de uma função pública. Essa moça não está exercendo uma função pública. Apesar de que a gente tenha... apesar de que a gente tenha uma relação, eu pulei aqui, uma definição no Código Penal do que seja agente público, e aqui a gente poderia pegar como benchmark essa definição, ou mesmo na lei de improbidade, nós podemos notar que essa relação, ela é bastante ampla. Ela é bastante ampla. E ela vai ficar somente, não sei se aparece a seleção, somente com o primeiro elemento. É uma relação que reclamaria um pouco mais, porque ela não fala em função pública. Então a gente tem que ter essa análise crítica. E nesse panorama, aqui não. Aqui no Código Penal eu consigo, né, ter uma noção de função pública, ainda que ele não fala em regular investidura. Vejam que no artigo 2º da Lei 8429, ele não fala em exercício de função pública, aqui não fala em investidura. Então, nós vamos ter que ter essas duas perspectivas, essa junção dessas duas questões. E a partir disso, eu gostaria de inaugurar um tema, e aí tu pode anotar aí. Antes disso, o Roger me disse que é possível contar uma fofoca. Só para exemplificar esse tipo de coisa. Vamos para o nosso segundo momento fofoca. Dizem as más línguas que no interior do estado do Paraná, quando eles estavam construindo aquele presídio de segurança máxima, sabe, Roger, aquele presídio de segurança máxima do Paraná Federal, havia os cidadãos que trabalhavam no presídio, e no final do dia, eles chegavam na bodega da cidade dizendo assim: dá licença, eu sou PF! E o pessoal, PF já fica meio assim, né? Dá licença, eu sou PF! E aí o bodegueiro disse: que PF? Pedreiro Federal! Existe o pedreiro federal, Roger? Não existe o pedreiro federal, porque ele não exerce função pública. Ele tem uma regular investidura, mas não exerce uma função pública. Essa é a prova viva de que é necessário os dois elementos. E aí eu inauguro um novo tema na tua vida, sabe, vida, trembala parceiro, a gente é só passageiro. A gente inaugura um novo tema na tua vida que é teoria do agente público de fato ou teoria do funcionário público de fato. Teoria do agente público de fato ou do funcionário público de fato. Vamos pensar no que eu estou a tratar. O Cretella Júnior, e aqui é uma homenagem, uma vez eu conversava com o Tiago Mahara, e disse: mas Tiago, uma dúvida que eu tenho de vida é, por que as pessoas não falam mais do Cretella? Ele foi um expoente do direito administrativo, escreveu belíssimas obras, clássicos, e você percebe como a gente não adota os livros do Cretella, pouco é citado o Cretella Júnior, que foi um professor da USP. E aí a gente ficou pensando, não sei, a gente não sabe, não tem uma ideia por que o Cretella meio que sumiu, entendeu? Alguém acha um livro do Cretella, entendeu? Para vender. Não tem, você vai encontrar em sebo. Ninguém reeditou como ele, Lopes Meirelles, o Celso. Tudo bem que o Celso está vivo, né? Mas, enfim, os próprios outros administrativos, mas, enfim, não é estranho. Volto para cá. Então, nesse caso, o Cretella Júnior conta o caso do agente público de fato, que é o caso do Bárbaros Filipos. Bárbaros Filipos era um escravo romano que ele foge do seu dono, ele acaba fugindo do seu dono e se disfarça como cidadão romano. E ele vira pretor. Na verdade, esse caso do Bárbaros Filipos, ele é um caso de usurpador de função, mas ele trata como agente público de fato. Vamos lá. E aí ele começa a dar um monte de sentenças. Descoberto a fraude, o Bárbaros Filipos é levado aos leões no Coliseu, glu, 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 para ser didático, glu, 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 glu. E então o Roma ficou no seu maior dilema, qual é? O que fazer com as sentenças do Bárbaros Filipos? Afinal de contas, na Roma Antiga, o nulo não convalesce, senhores.
O nulo é nulo, ao menos na Roma Antiga. Hoje tu tem nulos que convalescem, como, por exemplo, no casamento, tem um nulo que convalesce, a própria adoção não seguindo o rito, ou mesmo a paternidade social, chamada paternidade social efetiva, e a própria lógica da nova lei de licitações, em que vários dispositivos no sistema de nulidade permitem que o nulo convalesça na matéria de licitações. Mas na Roma Antiga, não. E aí, Roma ficou num dilema. O que fazer com essa sentença? Ah, nula. Mas como é que eu vou saber que os outros pretores não são bárbaros Filipos da vida? Tu percebes? Que eles não são bárbaros Filipos da vida. Entende? Eu teria uma... gente, vamos lá. Na Roma Antiga não tinha LinkedIn, Facebook, Instagram, saber quem era quem. Podia não ter um problema. E aí o jurista Ulpiano, ele traz uma solução bastante razoável. Ele diz assim, tá, o nulo é nulo, eu não tenho como mudar isso. Mas eu vou dar... Ele trabalha com os planos do fato jurídico, lato sensu, e diz o seguinte, os atos praticados por quem tem uma irregular investidura, eles são nulos, mas geram efeitos ao terceiro de boa-fé. Ele trata no plano da eficácia. Ele diz, olha, eu não vou mexer no plano da validade, eu não consigo isso, mas eu vou tratar no plano da eficácia. E ele diz o seguinte, olha, as sentenças do bárbaro são nulas, mas quem estava de boa-fé não sabia desse estratagema, nós vamos manter os ígitos efeitos dessas decisões. E aqui a gente não pode confundir duas coisas, aqui a seção não confunda. Agente público não se confunde com usurpador de função. Até usurpador de função é crime, usurpar função pública. Qual é a diferença? Usurpador de função é aquele que nunca teve uma relação jurídica com o poder público. Nunca. Ele, na verdade, não tem nenhuma relação jurídica com o poder público. Mas ele acaba exercendo uma função pública. O exemplo que toda a doutrina dá, e eu não vou fazer diferente no livro, um cidadão, ele acha um talonário de multas de trânsito do fiscal de trânsito. E ele começa assim, meu vizinho nunca me cumprimentou, vou dar uma multa, não falaram no celular, conduzindo veículo automotor. Aquela guria nunca olhou para mim, vou fazer ela perder a carteira, embriagada. E assim ele vai dando multas às pessoas sem ter nenhuma relação jurídica. Então aqui eu não estou no plano da validade ou da eficácia. Eu estou no plano da existência, colegas. O usurpador de função, eu não tenho como convalidar esses atos. Que é o caso, por exemplo, que ocorreu em 1910, em Porto Alegre, que o cidadão saiu do manicômio São Pedro, veio andando pela rua Bento Gonçalves e entrou no Tribunal de Justiça Militar. E eles pensaram que... Isso aconteceu, senhores. Eles pensaram que ele era um novo juiz e ele começou a dar sentenças, mais ou menos que nem o Bárbaros Filipos. E dizem que as sentenças do louco eram melhores que os juízes togados que estavam ali. Descobertos estratagemas, tiveram que anular todas as sentenças deles por conta de que havia um usurpador de função. Nesse caso, Nayara, ela está fazendo concurso para promotora de justiça e aí ela vai querer recorrer da sua prova subjetiva. E ela vai do protocolo. O que tem no protocolo sempre, Nayara? Isso, o carimbador maluco, né? Ele fica lá. Todo o tempo, né? E ele vai dar um... No recurso da Nayara, a Nayara como uma pessoa previdente, eu vi isso nos olhos dela, a gente espera, só um pouquinho, faltou Costa. Ela diz assim, eu preciso de uma certidão para saber se você não está aposentado, carimbador maluco, se você não está de férias, se você não morreu, é uma entidade na minha frente, eu preciso dessa certidão, porque senão meu recurso vai ser nulo. O que vai te dizer o carimbador maluco, Nayara? Colega, agente público de fato. Você não está de boa fé? Tô. Então vai gerar efeitos, ainda que eu esteja de férias. Porque eu tenho uma investidura, ela só não é regular. Percebe que eu consigo entender que existe plano da existência no direito administrativo? Que essas pessoas, esses doutrinadores, que não alocam o plano da existência no direito administrativo, não faz o menor sentido. Em que eu tenho que ter no sistema de nulidades plano da existência, e um exemplo claro é o usurpador de função, e um exemplo de plano da validade, de que eu tenho competência, mas ela é irregular. Ela existe, mas eu tenho um defeito nesse sentido. Essa é a lógica do agente público de fato. Ninguém lembra que tinha a novela mexicana A Usurpadora, né? Existia uma novela mexicana, é coisa de velho, né? A Usurpadora, é mais ou menos assim, a usurpadora, entendeu? O cara usurpa a função, diferente daquele que tem função, mas é irregular. E o direito administrativo, os senhores conhecem bem, ele nos apronta todos os dias por dar mesmos nomes
a institutos diferentes. Por exemplo, caducidade. Caducidade pode ser extinção do contrato de concessão, sinônimo de decadência, ou perda, ou retirada do ato administrativo por lei que não dava base. Então, o mesmo termo caducidade é para vários institutos. E o agente público, de fato, ele pode se dar nesse conceito que eu citei agora, para todos nós, que é aquele que, tendo uma irregular investidura, pratica um ato e ele anula, mas eficaz do terceiro de boa-fé. Ou aquele que ajuda a administração pública, auxilia os órgãos do Estado em situações extremas. E aí eu vou citar um caso do Rio Grande do Sul, que ficou famoso no mundo inteiro, infelizmente, que é o caso da Boate Kiss. Quando teve a tragédia em Santa Maria, eu fui procurador do Estado de Santa Maria e fui na Boate Kiss. Né? E eu fico pensando, nossa, podia ter sido eu, né? E quando ocorreu a tragédia, havia muitos particulares ajudando os bombeiros a tentar salvar vítimas. Eles eram agentes públicos de fato. Não tem nada a ver aqui com o Bárbaros Filipos, mas é o mesmo termo para institutos diferentes, tudo bem?